Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs da Casa de Francisco. Boa noite, nossos visitantes, que todos os dias, às 20h30, vem acompanhar algum trabalhador da Casa de Francisco fazendo esses comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui mais uma vez, para fazer esse comentário. E hoje eu queria começar oferecendo esse comentário, oferecendo tudo que a gente puder falar aqui, né? Em nome da nossa irmã Cristina, que está, infelizmente, acometida da Covid, está aí lutando pela vida, né? Esperemos e oremos para que ela melhore, que possa voltar ao nosso convívio. E hoje a gente vai falar sobre a caridade material e a caridade moral. É um tema muito bacana, que eu gosto muito. Eu acho que é um das comunicações mais bonitas que eu vejo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma comunicação da irmã Rosália. Ela foi feita essa comunicação em Paris, em 1860. E como é uma comunicação muito bonita, a gente vai utilizar o método tradicional de fazer a leitura, e enquanto a gente vai fazendo a leitura, a gente vai fazendo o comentário, tá certo? Porque aí a gente pode aproveitar as duas coisas, a leitura e o comentário, ok? Então vamos lá, começar. Instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Começando a leitura. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Hoje, no nosso momento hoje de vida, isso é extremamente importante, né? A gente está passando por uma crise global e assim muita gente doente e muita gente sem emprego, muita gente passando fome na rua, e a gente precisa ajudar, a gente precisa realmente fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria de fazer, que fizessem por a gente se a gente estivesse naquele lugar, né? E aí ele continua. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes de vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Aqui ela está falando de uma coisa muito importante. Primeiro ela chama a atenção, ricos. Quem são os ricos? A gente tem um hábito de pensar que rico é aquele que é milionário, que tem muito. Mas rico somos todos nós. Todos nós somos ricos. E num momento como esse, todo mundo pode ajudar. Alguns podem ajudar com 500 cestas básicas. Outros podem ajudar com 100 cestas básicas. Outro pode ajudar com 10 cestas básicas. Outro pode ajudar ainda com uma cesta básica. Alguns podem ajudar com um prato de comida. Outros podem ajudar com R$1. Qualquer ajuda é rica.
E todos nós podemos ajudar. E aí ela chama a atenção aqui. A gente não está aqui para sempre. Todos nós vamos morrer. E dentro da circunstância que está hoje, qualquer um de nós pode ir a qualquer momento. Será que nós vamos chegar do outro lado com espíritos agradecidos a nós pelo que nós fizemos? Será que nós temos realmente feito o suficiente para que a gente possa ser acolhido do outro lado com amor, com carinho, com gratidão por alguém? Ainda é tempo. Se a gente ainda não fez, façamos. Se fizemos, façamos mais ainda. Né? Porque é algo que é muito importante. Né? E todos nós podemos fazer. E aí ela continua. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Nós, espíritas, temos a convicção de que renascemos muitas vezes. E a gente nunca renasce com o mesmo corpo, e a gente, na grande maioria das vezes, a gente não tem como reconhecer aquelas pessoas com quem a gente conviveu. Então, quando alguém nos pede ajuda, pode ser que aquela pessoa nos tenha ajudado já. Pode ter sido alguém muito próximo e que naquele momento está passando por aquela situação e vem nos pedir ajuda. Então, assim, nós precisamos saber que nada é por acaso. Se alguém nos estende a mão, se alguém pede ajuda a gente, seja na rua, seja alguém que chega na sua porta, né? Com certeza aquela pessoa de alguma forma está ligada a você, tem algum vínculo, mesmo que seja bem tênue. Né? E assim, cabe a gente a ter esse amor, cabe a gente a ter essa caridade e poder ajudar naquilo que a gente puder. E ela continua: desejo compreendais bem o que seja caridade moral. Aí vem a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Haja visto as redes sociais, né? Quantas vezes a gente não é provocado nas redes sociais. Saber calar é uma caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, a fazer pouco. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de alguém é caridade moral. Na grande maioria das vezes isso acontece. Quando a gente vê pessoas que querem fazer pouco dos outros, que querem humilhar os outros, elas se sentem superiores. Mas na grande maioria das vezes, no fundo, espiritualmente, elas são, na verdade, pessoas inseguras e inferiores. Por isso que elas têm essa necessidade de se impor, de querer mostrar ser mais do que os outros. Né? Não é nada mais, nada menos do que uma inferioridade emocional, uma inferioridade espiritual. Né? Por isso que elas querem fazer isso. Né? Então, é caridade. Né? E aí ela coloca, existe a caridade material, né? Que é essa que a gente precisa oferecer alguma coisa material, e a caridade moral, que é essa caridade da indulgência, a caridade de olhar para o outro com um olhar de carinho, com um olhar de compreensão, com um olhar
de caridade mesmo, de saber que aquela pessoa está fazendo aquela coisa, que ela está falando aquelas palavras, que ela está sendo desagradável, ou que ela está sendo provocadora, porque ela, no fundo, está com uma falta, ela está com um sentimento de vazio, ela está com um sentimento de inferioridade e ela tenta, de alguma forma, machucar os outros para se sentir melhor. Essa caridade, no entanto, olha aí, não deve obstar a outra, ou seja, a gente deve fazer a caridade moral, mas também a caridade material. As duas são importantes. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Olha só. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora que implorar auxílio. Olha só que coisa interessante. Vou repetir, essa aqui porque isso é muito importante. Encontrei ela, né, esse espírito, irmã Rosália, encontrei aqui, lá onde ela está no mundo espiritual, um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, agora, tenho que implorar auxílio. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, essa pessoa que ela ajudou e que era pobre aqui, na verdade, ela lá é uma pessoa que tem uma condição espiritual que pode ajudar ela. Então, é aquela coisa que a gente conhece como a corrente do bem. Né? Eu ajudo alguém e mais na frente essa pessoa vai me ajudar ou outra pessoa vai me ajudar. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Se eu auxilio as pessoas aqui, se eu faço o bem, se eu faço a caridade aqui, eu estou plantando sementes, eu estou ganhando créditos que mais na frente vão vir na hora que eu tiver necessidade. E todos nós, mais dia menos dias, temos necessidade. Seja nessa encarnação, seja no mundo espiritual, seja em outra encarnação, ninguém vai estar por cima sempre. Hoje, a gente pode ter nascido numa família legal, ter um emprego, ter uma situação segura, né? Pode ter algum dinheiro no banco, ter um carro, ter uma casa, mas a gente nunca sabe. Pode ser que mais na frente a gente não tenha, né? Essas coisas podem acontecer. E mesmo que você tenha até o final da vida, depois que você morre, o que é que você vai ter do outro lado? Não vai levar nada. Vai levar aquilo que você plantou. Se você plantou o bem, se você tem pessoas, espíritos lá do outro lado que têm gratidão por você, eles vão lhe ajudar. Né? Se não, você vai estar por si próprio. Né? E aí, ele encerra. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes um leproso ou um mendigo. E aí ela se despede. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Eu acho essa comunicação assim fantástica, uma das mais bonitas, uma das mais ricas, né, do Evangelho para mim, na minha opinião. Né? Porque traz justamente isso. A gente ter essa noção de que a gente é falível e que a gente é mortal e que a gente pode hoje estar bem e amanhã não estar mais e que a gente precisa estar cultivando sementes do bem. Porque essas sementes é que vão alimentar a gente na hora que a gente estiver passando o aperreio. Né? A gente pode estar bem agora, mas a gente não sabe amanhã. E a gente não sabe nem, né? Infelizmente, dentro dessa situação que a gente está vivendo, a gente não sabe nem se a gente vai conseguir passar para o outro lado do rio, como diz o nosso amigo Carlos Semião, né? Se a gente vai chegar no final do ano e a gente vai estar aqui ainda encarnado. Então a gente precisa estar plantando coisas boas para nessa encarnação
ou no mundo espiritual, ou em outra encarnação, a gente poder colher coisas boas. Caridade material, porque ninguém vive de barriga vazia, e caridade moral, que é fazer o bem, é ter indulgência, é ter caridade, de saber escutar o outro, saber calar algumas palavras duras que a gente tem para falar do outro, né? E a gente poder realmente plantar esses sementes do bem para a gente colher coisas do bem também. Então, reforço aqui, para a gente encerrar, né, nossa oração para nossa irmã Cristina Barbosa, que está lá lutando pela vida, e a gente já perdeu alguns amigos nesses últimos dias, a gente não quer perder mais uma, né? Mas seja aquilo que Deus quiser, Ele é que manda, né? Então, um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Tchau.